Porque, Yuri, ontem, ao meio-dia e 23 minutos, nós publicamos no site da CNN Brasil justamente esse roteiro, essa articulação de governadores e aliados para nomear o deputado Eduardo Bolsonaro como secretário estadual. E dessa maneira, colher frutos para o seu estado, obviamente, com articulação com o governo Trump e outras articulações internacionais, mas, claro, principalmente uma estratégia, uma saída política para manter o mandato de Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque tem muito disso, né? O estado de São Paulo tem deputado que se licencia do cargo de deputado para virar secretário estadual. Caso de Derrite, por exemplo, do secretário, que é secretário de Segurança Pública do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Aí ele poderia exercer, eventualmente, essa atividade de secretário estadual por algum estado lá dos Estados Unidos, fazendo sem ter que voltar e sem ter as faltas contadas, porque ele já ficou de licença, a licença já venceu de 120 dias e agora ele precisa, ou ele volta ou ele vai perder o mandato se tiver muitas faltas injustificadas em sessões. Então, gostaria de reforçar aqui que você viu também, nós demos no site ao meio-dia ontem e também em primeira mão na abertura do nosso CNN 360, né, Yuri Pita, às 15 horas de ontem. E só para trazer uma novidade aqui, mais um avanço dessa história, eu conversei com alguns investigadores que estão a par do inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro, nesse movimento que ele vem fazendo, né, sobre as sanções, defendendo sanções ao Brasil junto ao governo de Donald Trump, embora ele negue que defenda as sanções ao Brasil. No fim das contas, o resultado foi esse. As sanções que ele argumenta pedir, são ao Supremo Tribunal Federal. Pois bem, conversei com alguns investigadores e eles me disseram o seguinte: essa tentativa de blindar Eduardo Bolsonaro preocupa muito, mas o fato eles apostam que o Supremo Tribunal Federal não deve deixar isso acontecer. Se, teoricamente, um governador nomear Eduardo Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal poderia, então, cassar essa decisão ou a justiça cassar essa decisão. Por quê? Porque Eduardo é investigado e vamos lembrar, você vai lembrar de um episódio, até que citaram para mim, lembrando em 2016, quando a então presidente Dilma Rousseff, do PT, fez ali um documento, né, uma nomeação, deixou pronto e assinado uma nomeação de Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que era ex-presidente, era investigado, estava na iminência de ser preso por conta da operação da Lava Jato e ele teria ali um termo de posse já assinado para usar em caso de necessidade. Você lembra que esse diálogo em que ele fala: o Bessias está aí levando para você o termo de posse, use se necessário, foi vazado, né, para a imprensa pelos investigadores na época, Yuri? Sem dúvida, aquele episódio foi marcante porque teve decisão do Supremo Tribunal Federal impedindo a nomeação e posse de Lula como ministro-chefe da Casa Civil, o que muita gente atribuía ali na época como o último caminho para se evitar o que já era inevitável no fim das contas, né, Débora? E que nós, jornalistas, testemunhamos em tempo real ali acontecer em 2016, que foi o processo de impeachment culminar com a cassação da então presidente Dilma Rousseff, né? E a grande questão, né, é escolher qual estado se teria esta movimentação, se seria, por exemplo, em São Paulo. Eduardo Bolsonaro, vale lembrar, é eleito deputado federal pelo estado de São Paulo. Ele, desde o primeiro mandato para o qual ele foi eleito deputado federal, foi por São Paulo, porque ele, como escrivão da Polícia Federal, atuava no aeroporto de Guarulhos. Tem o Rio de Janeiro, que é o berço político da família de Jair Bolsonaro, onde Jair Bolsonaro mantém o seu domicílio eleitoral. O domicílio jurídico ali, de fato, agora é Brasília, é onde ele está cumprindo as medidas cautelares determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. E você mesmo trouxe a apuração da possibilidade de Santa Catarina, do governador Jorginho Melo, ser uma alternativa, onde também a família Bolsonaro já tem
um vínculo político eleitoral. Um dos filhos de Bolsonaro, Jair Renan, é vereador em Balneário Camboriú, e outro filho de Jair Bolsonaro, o vereador carioca Carlos Bolsonaro, pode eventualmente ser candidato ao Senado. São mais ou menos, esse é o tabuleiro de opções que está colocado nessa jogada, né, Débora?